Bom, a oração inicial da missa de São Francisco Xavier, no dia 3 de dezembro, ela é assim: ó Deus, que quisestes pela pregação e pelos milagres de São Francisco chamar a vossa igreja os povos das Índias, concedei-nos propício que, venerando seus gloriosos méritos, imitemos também os exemplos de suas virtudes. Com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, o São Francisco Xavier, então, é considerado o apóstolo das Índias. A vida dele, muitos comparam com a vida de São Paulo, apóstolo. As suas viagens, todas as dificuldades que ele passou nas viagens, todas as ameaças de naufrágio, todas as ameaças de morte contra ele, na vida dele, tudo isso, os milagres, o tipo de milagre, tudo isso é comparado pelos estudiosos da vida dos santos fazendo um paralelo com a vida de São Paulo, apóstolo. Ele nasceu em 1506, só para situar a vida dele. Ele nasceu em 1506 e morreu em 1552. 46 anos. Então ele viveu exatamente num período da reforma protestante, e nesse período Deus resolveu mandar para a terra uma quantidade tão grande de santos para ele exatamente mostrar de que lado ele estava, né? E São Francisco Xavier foi um dos santos que ele mandou. Depois no final a gente vai ver a luta que os protestantes fizeram contra os milagres de São Francisco Xavier, já no século XVIII e XIX. A vida do São Francisco Xavier, ela pode ser, digamos assim, resumida na frase que o Santo Inácio de Loyola usou permanentemente para convertê-lo, que é a frase no versículo 26 do capítulo 16 de Mateus: pois de que servirá o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Essa frase faz parte de um discurso do Nosso Senhor, um pouco antes da transfiguração, que ele fez aos discípulos, né? Em que ele, inclusive, fala com Pedro aquela frase: retira-te da minha frente, Satanás, tu és para mim motivo de escândalo, pois não tens o senso das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Porque quando ele anuncia a paixão, Pedro fala: nossa, eu não vou deixar acontecer isso com o Senhor, não sei o que e tal. Então ele, pacifista como ele é, como todos sabem, né? Jesus era um pacifista tremendo, e fala isso aqui para eles, né? Hoje em dia as pessoas acham que Jesus era pacifista. Então essa é uma das frases que eu normalmente cito para complementar a respeito disso. Essa frase é repetida no mesmo Evangelho de Mateus, de uma outra forma, no capítulo 10, versículo 39, que fala o seguinte: quem se prende à sua vida, perdê-la, e quem perdê-la por causa de mim, achá-la. Isso é um paradoxo daqueles maravilhosos que o Nosso Senhor sempre fala para a gente. Isso foi, no início da conversão de São Francisco Xavier, o mote que o Santo Inácio usou para converter São Francisco Xavier. Então, São Francisco Xavier era um nobre, um descendente da nobreza. Ele era filho de um conselheiro de João III, nasceu num castelo, no castelo do Xavier, na região de Pamplona, na Espanha. E ele desde cedo se mostrou uma pessoa inclinada aos estudos, às atividades intelectuais. Então ele foi o único irmão
que a família, então, ao invés de mandar para as atividades militares ou diplomáticas, etc., mandou para a Universidade de Paris, aos 18 anos, né? Em 1524. Ele entra na Universidade de Paris e lá ele descobre um dom que Deus deu para ele, que era o dom de aprender as coisas com muita facilidade. Ele então estuda filosofia, é uma pessoa muito bem sucedida intelectualmente, e se torna até professor de filosofia. Ele estuda no Colégio Santa Bárbara, que era um colégio ligado à Universidade de Paris. Existe o prédio até hoje do Colégio Santa Bárbara em Paris. E lá ele morava e estudava, né? Depois ele foi ser professor de filosofia num outro colégio ligado à Universidade de Paris, na escola Dormant Beauvais. E nessa a história da moradia dele na Santa Bárbara é muito importante, porque lá também morava um rapaz que estudava na Universidade de Paris, chamado Pedro Fabre, né, em francês. Esses dois foram o alvo do Santo Inácio. Quando ele chegou a Paris, ele percebeu que podia contar com eles para uma ideia que ele estava já tendo da formação da Companhia de Jesus, né? Então ele rapidamente converteu para a causa dele, para uma vida mais piedosa, o Pedro Fabre, que é beato, eu acho, hoje. Mas com o Francisco Xavier, ele teve uma grande dificuldade. O São Francisco era muito soberbo. Ele era muito... ele se endevecia muito consigo mesmo, com as capacidades intelectuais dele. E ele se fazia muito de Santo Inácio por causa do voto de pobreza de Santo Inácio. E ele ligava muito o voto de pobreza à baixeza da alma. E Santo Inácio teve uma grande paciência com Francisco Xavier ao longo do mesmo tempo, e sempre dizendo a ele aquela frase, né? O que vale ganhar o mundo e perder a alma? E ele, sempre muito bondoso com Francisco Xavier, ajudando ele, elogiando Francisco Xavier nas capacidades que ele tinha e tentando ganhá-lo para Deus, né? Até que um dia ele ouviu essa frase, caiu a ficha, como a gente diz hoje, né? E ele percebeu que tudo que ele tinha era dom de Deus e que ele devia usar esses dons, devolver um pouco do que Deus fazia por ele, por meio de uma vida piedosa, não é? Então ele ficou morando nessa escola com Pedro e o Santo Inácio. E o Francisco Xavier, nessa época, antes dele ouvir de fato a frase, ele chegou a assistir palestras de luteranos que já haviam infiltrado na Universidade de Paris, e chegou a achar bem interessante as ideias. Tinha curiosidade em ouvi-las, etc. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de um grande santo, um dos maiores santos da igreja em termos de milagres, como é que podia a vida dele ser diferente? Era um cara extremamente rico, de um poder intelectual enorme, tinha Paris aos seus pés, digamos assim, né? Era já professor de filosofia da Universidade de Paris. Quem que estuda filosofia e que não gostaria de ser professor de filosofia da Universidade de Paris? Sendo que há 2 séculos atrás, um pouquinho mais, eu tinha sido professor lá, Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, né? Mas, então, é o perigo que ele corria nessa época, e que Deus resolveu mandar o Santo Inácio para
para convertê-lo. Não é? Isso é uma grande lição para nós. Né? Nós corremos esses riscos a todo o tempo e não temos Santo Inácio para nos converter, temos outros meios, Deus nunca nos esquece, mas o fato é que para São Francisco ele mandou Santo Inácio. Santo Inácio, um dia a gente fala sobre Santo Inácio. Santo Inácio também é um santo extraordinário. Santo Inácio, então, já tinha escrito aquele livrinho dele, né, do Retiro Espiritual, que dizem que foi ditado por Nossa Senhora para ele, né? E ele com os três, o Francisco, o Pedro e mais 6, o Santo Inácio e mais 6 fundaram, fizeram um voto, um juramento, em 1534, na Capela dos Mártires, em Montmartre, de visitar a Terra Santa e lutar contra os infiéis. Fizeram um voto de cruzada, né? Lutar contra os infiéis. Francisco estava junto desses 9, né? E um ano depois, em 1535, o São Francisco Xavier faz os exercícios espirituais de Santo Inácio. Com Santo Inácio, obviamente, né? E aí ele sai desse exercício completamente um outro homem. Depois das meditações e dos exercícios, ele se transforma completamente e faz o voto de pobreza e se coloca sob a orientação de Santo Inácio. E em novembro de 1536 eles começam a viagem à Terra Santa. Esses 9 vão em direção à Terra Santa, nunca chegam lá por várias razões, uma delas a guerra contra os turcos, dos venezianos, né? Mas eles vão para Veneza, você chega lá, eles ficam esperando uma oportunidade de ir, não vão, e quando a guerra explode, eles com sentido de que eles não vão conseguir fazer o que eles tinham, cumprir o voto deles. Então eles fazem o seguinte: eles pedem uma audiência ao Papa e se colocam a serviço do Papa, qualquer coisa. Os 9 nós fizemos um voto, assim explica o Papa a situação, e eles se colocam então a serviço do Papa. O Papa aceita, né, e diz que é para eles ficarem em Roma até que ele decida o que vai ser feito, né? O São Francisco Xavier, ele começa a cuidar de doentes nos hospitais, e com um ardor e uma vontade tão grande que impressiona a todos, né? Ele fica então cuidando dos doentes, e lá ele sente ele vai para um hospital de doença incurável, e lá ele sente um dia uma grande repulsa ao ver um doente cheio de feridas purulentas já, né? São doentes terminais que não tinham mais cura, e ele sente uma grande repulsa e ele percebe que ele tem que lutar contra essa repulsa. Então, uma das primeiras vezes que ele demonstra uma virtude heróica é esta, em que ele vai suga com a própria boca a úlcera desse doente, tá certo? E depois limpa, etc., né? Lutando contra a repugnância que ele tinha. No momento que ele faz isso, milagrosamente, nunca mais, a partir desse momento, ele tem nenhuma repulsa por nada, por nenhum tipo de doença, por nenhum tipo de ferimento, nem nada, certo? Essa é a primeira vez que ele, então, demonstra uma virtude heróica. Vários santos, aconteceu isso com vários santos, né? Catarina de Sena, enfim, vários outros, né?
Bom, o Francisco Xavier, o Papa, então dá uma carta a esses 9, permitindo que os bispos, onde eles estiverem, possam ordená-los padre. E São Francisco Xavier, então, é ordenado padre por um bispo. E ele, antes de celebrar a primeira missa, ele faz 40 dias de retiro espiritual para celebrar a primeira missa. Tal o respeito que ele tinha pelo sacrifício nosso Senhor, né? E ele passa então 40 dias retirado, exposto às intempéries do tempo e em penitência, jejum, né? Para depois celebrar a primeira missa, que é um acontecimento fundamental na vida dele. Ele passa a missa toda chorando, né? E aquela ação dele contagia os fiéis, que também passam praticamente a missa toda em lágrimas, né? Em 1538 é fundada a Companhia de Jesus, Societas Jesu. E aí eles percebem que não vai dar para ir para a Terra Santa, né? Definitivamente. Um ex-diretor do Colégio Santa Bárbara, que o conhecia como professor de filosofia, um dia vai visitar Roma e reencontra o Francisco Xavier e fica impressionado com a piedade do padre Francisco. A piedade, o ardor, o amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele comenta, o governo português, né? E ele comenta isso em Portugal. E o João III, tá certo? Pede então ao Papa que envie alguns daqueles que estavam em torno do Francisco, do Padre Francisco, para as Índias. Ele estava em muita necessidade de padres nas Índias, não é? Então o Santo Inácio falou: bom, nós não podemos ir todo mundo, eu vou mandar 2 pessoas, não é? E escolheu duas pessoas que não eram, uma delas era o Padre Francisco, só que um deles adoeceu na época do partido. Então Santo Inácio pediu ao Padre Francisco para ir para as Índias, e ele foi. Então, durou mais ou menos um ano a viagem. Em 1541 ele partiu para as Índias, saiu de Portugal, deu a volta na África, né? Chegou acima da África e rumou assim direto para as Índias. Essa viagem aconteceu, ele dispensou todos os confortos que o rei o ofereceu, né? E dormia na proa do navio e servia a todos como empregado do navio. Não só pregava, como celebrava missa, fazia pregações perto do mastro do navio, né? Converteu quase todo mundo do navio. Depois o navio parou uns 3 meses. A viagem era longa, né? Não era como agora, né? Então o navio parou uns 3 meses, ele adoeceu, enfim, cheio de certas vicissitudes. Mas ele foi para a Índia como núncio apostólico. Ele era enviado do Papa, mas era uma posição muito importante, né? Posição essa que ele nunca usou, né? Ele foi depois se apresentar quando ele chegou ao bispo e passou toda essa incumbência ao bispo de mandá-lo para onde ele quisesse e de cuidar dos interesses dessa nunciatura apostólica que ele recebeu, né? Então, o núncio ele tem vários poderes do bispo, né? Inclusive poderes de comunhão, enfim, esses poderes.
Bom, ele chega então a Goa em 1542. E lá ele vê o seguinte: lá ele vê que os portugueses estão completamente, retornaram a um certo paganismo. Os portugueses que eram cristãos foram para lá, não é, em contato com as relações comerciais e com a vida mundana que eles levavam. Eles praticamente se tornaram pagãos. Então a primeira coisa que ele fez em Goa foi converter os portugueses que estavam lá, né? Os ocidentais, digamos assim, que estavam lá. Tá certo? Então ele de manhã, interessante foi o seguinte: ele tinha uma certa disciplina. Então pela manhã ele visitava os hospitais de Goa, as prisões, e ouvia confissões. À tarde ele ia com um sino pelas ruas da cidade, chamando as crianças e os adultos para uma catequese. Certo? Então ele dava uma catequese e à noite ele instruía os auxiliares dele e rezava. Dormia muito pouco, dormia praticamente 2, 3 horas por noite, passava a noite quase toda rezando, não é? E de dia ele fazia isso, certo? Em 6 meses, pela sua firmeza na fé, pela sua piedade, pelo seu ardor, pelo seu amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, São Francisco Xavier praticamente converteu todos os ocidentais de Goa e mais alguns orientais em 6 meses, no ano de 1542. Né? Bem, de 42 a 45 ele viaja ao Ceilão, uma ilha no pé da Índia, né? E lá em Ceilão, bom, aí ele vai ter contato com orientais, de fato, né? Pagãos orientais, com muçulmanos, né? E com todo tipo de... E lá ele realiza, nesse período, em diferentes ocasiões, 4 ressurreições. Uma de uma pessoa que tinha sido picada por cobra, morreu. Um menino que tinha afogado. E um casal que tinha tido peste bubônica. Em várias situações, Deus permite que ele faça esses milagres, justamente para converter o Ceilão. E a partir desses milagres, ele começa uma conversão em massa das pessoas em Ceilão. Né? Praticamente converteu todo mundo. De 46 a 48, ele vai a Mala, um conjunto de ilhas, também chamada Ilhas Malucã, que é onde os portugueses extraíam as especiarias, esse conjunto de ilhas aí. Lá também ele faz vários milagres, ele cura lepra, ele cura paralítico, cura cegos, né? Em seguida ele volta a Goa e depois vai a Travancore. Travancore é uma província, e lá ele exibe pela primeira vez o dom das línguas, em que ele fala para umas 6.000 pessoas de diferentes origens, e cada uma delas ouve na língua materna delas, né? Numa determinada cidade dessa província, num determinado mês, ele batiza 10.000 pessoas num mês. Dizem que ele batizava tanto nessas viagens dele, que o braço dele de levantar, ele precisava da ajuda de alguém para levantar o braço para batizar as pessoas. Tantas eram as pessoas que ele batizava. Porque não só as homilias, né, dele eram absolutamente fabulosas, como os milagres que o acompanhavam eram realmente fabulosos, né? E nessas viagens ele escrevia muitas cartas
para Santo Inácio, reportando. Tem uma publicação das cartas dele, serão 4 volumes inteiros de cartas. E ele dizia que ele tinha tanta consolação de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio das vários sofrimentos que ele tinha, que ele pedia ao Nosso Senhor para maneirar. Ele não conseguia, porque as consolações eram tantas e a visão beatífica era tão intensa que ele perdia o interesse pelo mundo e ele precisava ficar no mundo até quando Deus quisesse. Então ele pedia um pouco menos disso a Nosso Senhor. Ele continuava numa vida de penitência, numa vida, ele só dormia no chão, no tipo de santo dessa época mesmo, só andava descalço, tinha só uma muda de roupa, etc, etc. Bom, nessas andanças dele, ele encontra um japonês que tinha fugido do Japão, que tinha cometido um crime lá. E ele vai então à procura do São Francisco Xavier, porque dizem que falaram com ele que São Francisco Xavier podia perdoá-lo, em nome de Deus. Ele vai, conversa com São Francisco, se converte, São Francisco batiza esse japonês, e ele passa a ser um auxiliar do São Francisco. E ele dá a ideia do São Francisco ir para o Japão. Bom, de forma que o São Francisco começou a planejar essa viagem, em 1549, na festa da Assunção de Nossa Senhora, Francisco chega ao Japão. O Padre Francisco chega ao Japão, com o japonês do lado, atira coisa, Bom, no Japão, ele também passa por várias vicissitudes, converte muita gente, mas passa só 2 anos lá. Esse japonês se chamava, se é que a gente consegue falar o nome japonês, Angeru. Aí em 1551 ele volta para Goa. 1551 já é 1 ano antes da morte dele. E ele começa a bolar a ida à China, para converter a China. Aí todo mundo falou: olha, não entra nessa porque não dá. A China, na época, proibia qualquer estrangeiro de entrar lá. E se entrasse, morria. Então ele convenceu, através do bispo de Goa, os portugueses, de mandar uma missão comercial à China. Bom, se a missão comercial tivesse autorização para entrar na China, ele ia dentro da missão comercial, e começaria a converter a China a partir daí. Só que essa missão não foi à frente, mas mesmo assim ele foi. Ele arrumou um navio de mercadores. Em 1552 ele chegou numa ilha muito próxima do território da China, chamada Sanxiang. E nessa ilha a ida para a China foi demorando e ele caiu doente, uma febre muito forte. Quando ele caiu doente com essa febre muito forte, já em meados de novembro de 1552, Nosso Senhor revelou para ele que ele ia morrer. As circunstâncias da morte dele, que era proximamente, certo? Aí ele então se entregou à vontade de Nosso Senhor e passou os 15, 20 dias daí para frente aguardando a morte. Sofreu muito ao longo desses 15 dias, porque a febre era muito intensa. Ele arrumou um médico, o médico fez 2 sangrias dele, mas que piorou mais a situação, porque cortou os tendões dele, enfim. O fim de vida dele foi muito, muito doloroso, e ele morreu então exatamente no dia 3 de dezembro de 1552. Tá certo? Na ilha de Sanxiang, longe de todos os familiares e conhecidos, vai junto a Nosso Senhor. Bem,
Depois da morte dele, tem uma história muito interessante também, né? Então é o seguinte, eles decidiram o seguinte, tinha uma pessoa lá ligada ao padre Francisco, decidiram assim, nós vamos ter que levar o corpo dele para Goa, certamente, né? Porque lá ele vai ser recebido com muita devoção, etc. Mas para facilitar as coisas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pôr o corpo dele no caixão e colocar por cima do corpo dele cal. Por que cal? Porque cal vai comer a carne, vai sobrar só os ossos. Vai ser mais fácil transportar. Pegaram o caixão, colocaram o corpo dele lá, colocaram cal em cima. Fecharam o caixão e enterraram. Até que aparecesse um navio e pudesse levar a Goa o corpo do São Francisco. 3 meses depois, já em fevereiro, março de 1553, apareceu o popular, eles foram lá, abriram o caixão, falaram, vamos pegar os ossos e vamos levar. A hora que abriram o caixão, que aconteceu, o corpo dele estava perfeito, inclusive exalando um perfume maravilhoso. A roupa também estava perfeita. A roupa também. Na hora de manipular o corpo, eles feriram a perna dele, do cadáver, né? Do corpo, um pouquinho assim, aí saiu o sangue. Escorreu o sangue. Bem, aí eles levam o corpo, certo? Levam. Aí ele passa por Malaca. Malaca que é numa das ilhas que passa para ir para a Índia, né? Estava sendo assolada por uma peste. Pessoas estavam morrendo assim aos magotes, né? No momento em que ele chega a Malaca, ninguém mais morre dessa peste. O corpo, né? Ele chega a Malaca, acaba a peste. Bom, em 1554, já em março, um ano e quase meio depois que ele morreu, ele chega a Goa, na Basílica de Bom Jesus, e aí vários milagres acontecem nessa chegada dele nessa basílica, né? Cegos passam a enxergar, paralíticos passam a andar, doentes de várias formas se curam, várias doenças se curam, né? E aí há uma peregrinação imensa a essa basílica, milhares de pessoas passam a ir visitá-la, né? Bom, em 1554 mesmo, já no final de 1554, muita gente não acredita nessa céticos, não acreditam nessa preservação do corpo nem nada, e aí mandam um médico examinar o corpo. Eles estavam afirmando que o corpo tinha sido embalsamado lá em Sancião, né? Sem nada, na praia lá de Sancião. E aí manda um médico do vice-rei, Dr. Cosmas Saraiva, examinar o corpo. Bom, esse médico faz um relato bonito sobre o corpo de São Francisco e se converte depois de examinar o corpo. Tal a impressão que deixou nesse médico o corpo de São Francisco. Em 1614, o corpo é de novo examinado e é considerado belo e íntegro. O braço direito é amputado e levado para a igreja de Jesus, em Roma. Está lá até hoje, preservado. Esse braço, em 1949, ele faz uma turnê pelo mundo e vai ao Japão, e lá é recebido também apoteoticamente, né? Em 1684, o corpo é reexaminado novamente, considerado ainda perfeitamente preservado. 1684. Isso por autoridades, etc. Fora os exames da canonização, né, que foi em 1623.
Ao longo do século XVII, pequenas partes do corpo do santo são retiradas e enviadas a vários lugares do mundo como relíquia. Ou preservada. Em 1952, 400 anos da morte dele, o corpo é exposto incorrupto em Goa. Em 1974, a última exposição do corpo do santo, inclusive nos Estados Unidos, veio aos Estados Unidos, a Newsweek, aquela revista semanal americana, comenta o seguinte, que o corpo está surpreendentemente bem preservado. Bem, a canonização do padre Francisco relata 14 ressurreições operadas por ele. A quantidade de milagres de São Francisco, como eu disse no início, ela é só equivalente, dizem os entendidos, aos milagres de São Francisco de Assis e de Santo Antônio de Pádua, né? No entanto, em 1752 começa uma guerra dos protestantes contra os milagres de São Francisco de Xavier. 200 anos depois da morte dele, um anglicano, bispo anglicano, Dr. Douglas, bispo de Salisbury, escreve um livro chamado Critérios, ou regras pelas quais os verdadeiros milagres do Novo Testamento são distinguidos dos milagres espúrios dos pagãos e papistas. Esse cara então ataca os milagres de São Francisco Xavier. Mas por que São Francisco Xavier? Né? Porque eles sabiam o seguinte, que se eles desmoralizassem os milagres de São Francisco Xavier, desmoralizava tudo. Como São Francisco de Assis já tinha morrido há muito tempo, era melhor pegar um cara que morreu mais menos tempo, né? Então ele levanta várias mentiras a respeito disso. E em 1891 o cara chamado Andrew White, esse cara é um cara intelectualmente importante, porque ele foi o primeiro reitor da Cornell University, Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E ele então escreve 2 artigos numa revista, Popular Science Monthly, uma revista mensal de Popular Science, né? Ciência popular. E esse artigo eu vou comentar um pouquinho sobre os argumentos deles, que esses protestantes usavam contra o São Francisco. E esse artigo foi respondido muito prontamente por um jesuíta chamado Thomas Hughes, na revista muito famosa na época, no século XIX, início do século XX, chamado Mundo Católico, Catholic World. Bem, em 1897, de novo, 6 anos depois, o mesmo Andrew White escreve um livro agora chamado História da Guerra da Ciência contra a Teologia no Cristianismo. Bom, quais eram os argumentos dos protestantes contra os milagres de São Francisco? Bom, primeiro que o próprio São Francisco, apesar de ter escrito muitas cartas, nunca falou dos milagres que ele fazia. Isso é um argumento contra os milagres. Quer dizer, os caras não entendem nada que é santidade, né? Seus contemporâneos não falam sobre os milagres do santo, mesmo os que conviveram com ele. Segundo argumento. Terceiro argumento. Os milagres de São Francisco foram aumentando em número com o tempo, provando que era uma invencionice do pessoal, tá certo? Porque ele pega 3 biografias do santo, uma escrita em 1588, outra escrita em 1594 e outra escrita em 1682, e conta os milagres narrados nessas 3 biografias. Diz, olha, está aumentando, para onde é que vai chegar isso? Os argumentos dos protestantes. Portanto, por causa disso, São Francisco fez milagre nenhum. Isso é uma conversa fiada da igreja, dos papistas,
e de quem quer. Mas mesmo esses protestantes nunca faltaram ao respeito com São Francisco Xavier. Eles sempre consideraram um homem piedoso, um homem que tinha um grande amor no Senhor. Eles sempre prefaciavam as críticas a São Francisco com esses elogios de São Francisco, né? Tem vários elogios de protestantes, pagãos, de muçulmanos de São Francisco. Bom, mas o curioso é que os bolandistas é um grupo de pessoas que passaram desde o século XVI a pesquisar profundamente a vida dos santos e separar o que tinha de verdade do que tinha de mentira, de invenção inclusive da piedade cristã, não é? Bom, nós temos que ir embora. Deixa eu ver se eu acabo rapidamente. E esses bolandistas sempre foram um grupo muito discreto. Eles escreviam os tratados. Hoje, se vocês quiserem comprar, por exemplo, a obra dos bolandistas, chamada Acta Sanctorum, ela está à venda. Até hoje eles vendem isso. É a vida de todos os santos da igreja. Tá? Com todos os fatos narrados, pesquisados, as fontes, tudo direitinho. Tá? Eles vendem até hoje aí. Não é barato, mas eles vendem. E os bolandistas ficaram tão danados com esse pessoal que eles resolveram responder às críticas dos protestantes, e foi arrasadora a resposta dos bolandistas, né? Provando que os protestantes primeiro falavam mentira, primeiro não entendiam o que era santidade. Nenhum santo fala dos próprios milagres. Claro, santo esconde os próprios milagres, né? Todos eles. Uma vez eles perguntaram a São Francisco se ele fazia ressurreição. Ele falou: eu fazia ressurreição? Vocês estão ficando malucos? Vocês estão doidos? Ele faz a ressurreição, nosso Senhor foi lá, não está, não sei o que, é claro que ele não ia falar dos milagres dele, né? Segunda mentira é que os próprios contemporâneos não comentavam sobre os milagres. Isso, os bolandistas levantaram uma quantidade de documento enorme dos contemporâneos antes da morte de São Francisco, falando sobre os milagres de São Francisco. E depois as biografias subsequentes de São Francisco, contando cada vez mais milagres. É óbvio que à medida que o tempo passa, até essa época, e houve inclusive a canonização, o levantamento de dados fica muito mais rico. E é claro que você tem acesso a fontes muito mais fidedignas depois do processo, por exemplo, de canonização. O processo de canonização do São Francisco de Assis, tinha gente que conheceu o São Francisco depondo, fazendo depoimento sobre os milagres. 100 anos, 90 anos, meninos que andaram com o São Francisco Xavier, certo? Que o conheciam. Então a resposta dos bolandistas foi arrasadora, não é? Os milagres, gente, só para relembrar: arrebatamentos constantes em missas, levitação, várias. Uma vez ele enfrentou um bando de bandidos que estavam invadindo a cidade onde ele estava. Ele saiu da cidade com o crucifixo e ordenou que os bandidos voltassem. Disse que os bandidos ficaram horrorizados com a figura que eles viram ao lado do Padre Francisco e foram embora e nunca mais voltaram. Cura de lepra, aleijados, ulcerados, cegueira, etc. Uma vez dizem que ele perdeu o crucifixo mais, está no processo de canonização dele, um caranguejo o trouxe de volta. Duas vezes as suas orações aplacaram a fúria do tempo e salvaram o navio e toda a sua tripulação, onde ele estava. Ele tinha o dom da profecia, profetizava alguns eventos que depois aconteceram na própria vida dele, né? Agora, o curioso do ataque dos protestantes é que ao longo dos ataques dos protestantes estava havendo um milagre associado ao Padre Francisco, talvez muito maior e muito mais cientificamente provável do que todos os que ele fez. Qual que era esse milagre? O corpo dele estava incorrupto. Em 1752, quando começou o ataque, o corpo estava incorrupto.
Tá certo? E está incorrupto até hoje. Esse é o milagre mais, digamos assim, cientificamente verificável, não é que os protestantes podiam lançar mão. Claro que eles não vão lançar mão disso, né? Bem, a beatificação do santo ocorreu em 1619, por Papa Paulo V. Ele foi canonizado em 1623. O processo de canonização começou no reinado de Gregório XVI e a ata de canonização foi assinada por Urbano VIII. E ele foi nomeado, né, pelo Papa Pio X, juntamente com Teresinha de Menino Jesus, o patrono das missões. Então essa aí é a vida de São Francisco Xavier, que é um dos santos que Deus mandou em resposta da Reforma Protestante. Nós já vimos duas vidas aqui, né? Nós comentamos sobre São Pedro de Alcântara e agora São Francisco, certo? No entanto, os protestantes continuam a atacá-lo, né? E está certo que eles atacam. Eles identificam exatamente onde é que está o poder da igreja, certo? Os protestantes sabem exatamente onde é que está o poder da igreja, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, e aonde é que Jesus Cristo fala qual é a sua igreja. Qual é a sua igreja, né? Porque eles não têm milagre de Lutero, milagre de Calvino, etc., né? Nós temos os nossos santos. Então, muito obrigado pela assistência. São Francisco Xavier, rogai por nós.